Gente querida, seja muito bem-vinda a mais um culto da nossa igreja. É uma alegria recebê-los aqui na nossa comunidade, mesmo que de modo virtual. E eu queria convidar a todos vocês a, nesse culto, adorar ao Senhor, celebrar a vida, celebrar a dádiva que Ele tem dado. É verdade que estamos vivendo momentos difíceis, mas ainda assim temos um Deus de graça que tem nos concedido misericórdia, amparo e socorro, mesmo nesses dias difíceis. Se estamos aqui, independente do momento em que estamos vivendo, ainda assim é obra da graça de Deus, e isso deve ser celebrado e nós devemos adorar a Ele por isso. Eu convido você então comigo a orar e logo depois da oração nós adorarmos ao Senhor com os louvores que nossa equipe de louvor preparou para esse culto tão especial. Vamos adorar ao Senhor. Vamos orar. Senhor querido, é diante do Senhor que estamos, suplicando pela Tua bondosa mão e agradecidos por tudo que o Senhor tem nos dado. O Senhor tem sido Deus da provisão e do cuidado e tem nos amparado nos nossos desafios e de modo às vezes que nós não esperamos. É verdade que os momentos são difíceis, mas se estamos aqui é fruto da Tua graça e nós agradecemos a isso. Nesse tempo queremos prestar culto ao Senhor, adorar ao Teu nome, entoar louvores ao Senhor e ouvir da Tua palavra, por isso que Teu Espírito nos dirige e nos conduz. Essa é a nossa oração e a fazemos em nome de Jesus. Amém. Vamos adorar ao Senhor.
A gente vai cantar uma música agora que só me faz lembrar o texto de Mateus 14, 27, que diz assim: mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro sobre as águas. Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas quando parou no vento, ficou com medo e começou a afundar. Gritou: Senhor, salva-me! Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? Vamos louvar o Senhor com essa canção. Podem falhar, e ali te encontro no mistério, em meio ao mar, confiarei, ao teu nome clamarei, e além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és Tua graça cobre os meus temores, tua forte mão me guiará. Se estou cercado pelo medo, tu és fiel, nunca vais falhar. Somente em ti descansarei,
Amém, Jesus. Meus irmãos queridos, vamos dar sequência à nossa série de reflexões no livro de Atos. Peço que você abra a sua Bíblia em Atos capítulo 21. Nós vamos ler a partir do verso de número 17. Atos capítulo 21, a partir do verso de número 17. Eu vou ler até o verso de número 26. Hoje, fugindo um pouco daquilo que é tradicional, eu farei a leitura do texto em uma versão diferente. Normalmente eu uso a Nova Versão Internacional, mas hoje eu vou utilizar a nova tradução da linguagem de hoje, porque entendi que trouxe um pouco mais de riqueza àquilo que eu pretendo dizer nesse momento, nesse dia. Então peço que se abra a sua Bíblia. Se a sua versão for diferente da minha, não se preocupe, preste atenção em mim, depois acompanhe na sua versão. A nova tradução da linguagem de hoje, ela traz um pouco mais de vida, uma linguagem muito mais comum para a leitura do texto bíblico, mas sem deixar de levar em conta todos os fundamentos de uma boa interpretação bíblica ou de uma boa tradução bíblica. Então, Atos capítulo 21, a partir do verso de número 17, diz assim a palavra do Senhor. Quando chegamos a Jerusalém, os irmãos nos receberam com muita alegria. No dia seguinte, Paulo foi conosco até a casa de Tiago para se encontrar com ele, e todos os presbíteros da igreja estavam presentes ali. Então Paulo os cumprimentou e deu um relatório completo de tudo o que Deus tinha feito por meio dele entre os não-judeus. Depois de o ouvirem, todos eles deram graças a Deus e disseram a Paulo: Veja bem, irmão, há milhares de judeus que se tornaram cristãos e todos eles são fiéis à lei de Moisés. Eles ouviram dizer que você ensina aos judeus que moram em outros países a abandonarem a lei, dizendo que eles não circuncidem os seus filhos, nem respeitem os costumes dos judeus. Que vamos fazer? Com certeza eles já ouviram dizer que você chegou. Portanto, faça o que vamos dizer. Estão aqui entre nós 4 homens que têm de cumprir uma promessa a Deus. Então vá, tome parte com eles na cerimônia de purificação e pague a despesa para que eles possam rapar a cabeça. Assim todos saberão que não é verdade o que se diz sobre você. Pelo contrário, vão ficar sabendo que de fato você vive de acordo com a lei de Moisés. Mas, quanto aos não-judeus que se tornaram cristãos, nós já mandamos uma carta a eles dizendo o seguinte: não comam carne de animais que foram oferecidas em sacrifício aos ídolos, nem sangue, nem carne de nenhum animal que tenha sido estrangulado, e também não pratiquem imoralidade sexual. Então Paulo falou com os 4 homens e no dia seguinte tomou parte com eles na cerimônia de purificação, depois entrou na área do templo para avisar quando iam terminar os dias da purificação, isto é, a ocasião que cada um dos 4 homens deveria oferecer o seu sacrifício. Vamos orar nesse momento pedindo a iluminação do Espírito Santo de Deus e que Ele possa nos guiar ao longo dessa reflexão. Pai de amor, Senhor querido, aqui estamos diante da Tua doce, santa, preciosa palavra. Gratos por tudo aquilo que o Senhor tem feito em nossas vidas e pela oportunidade e pela liberdade que nós temos em nosso país de dividir o Evangelho, de pregar o Evangelho e de fazer com que ele chegue aos ouvidos de muitos. Te agradecemos pela tecnologia, porque ela tem servido de modo muito abençoador para a nossa comunidade nesse momento e te somos gratos por tudo isso. Então, peço que nesse tempo o Senhor conduza o nosso coração e a nossa mente e ela esteja cativo não a minha voz, não as palavras desse pregador, mas aquilo que de mim partir e que provenha do Teu Espírito Santo. Que Ele possa falar através de mim mesmo, eu sendo esse homem falho, limitado e imperfeito que sou. Conduza-nos, portanto, Pai, é a nossa oração e a fazemos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos queridos, eu queria fazer rapidamente um pequeno resumo daquilo que nós vimos
ou desse fluxo de peregrinação de Paulo, da sua viagem, nós, na nossa última reflexão, que percorremos aí o verso 1 até o verso 16 desse capítulo que nós lemos, nós vimos a viagem de Paulo que veio ali desde Éfeso, passando por Tiro, depois por Cesareia, até que ele chegue em Jerusalém, que era o seu local, o seu objetivo, levando ali os donativos que foram recolhidos ao longo das suas viagens e à medida que ele foi lidando com as igrejas. Vimos também que Paulo, mesmo sendo advertido de que ele sofreria, ainda assim ele tinha um compromisso de fé, ele tinha, e esse compromisso era vivido em sua vida, e ele tinha a esperança daquele Deus a quem ele crê, e por isso ele continuou seguindo firme e adiante em direção a Jerusalém, independente de ter a consciência de que seria perseguido e de que sofreria com aquela ação, mas ele estava em paz porque estava claro para ele, para aqueles que conviviam com ele, de que ele estava servindo ao Senhor com fidelidade, estava ali no centro da vontade divina. E agora, o texto que está diante de nós é o momento em que, de fato, Paulo já está em Jerusalém. E aqui Lucas começa a descrever como foi esse primeiro encontro de Paulo com a igreja de Jerusalém, e de modo muito especial com Tiago e com os líderes da igreja, que são aqui os presbíteros descritos no texto. O texto nos fala que assim que ele chega em Jerusalém, ele é recebido com muita alegria, todos celebram a chegada de Paulo, obviamente porque era o apóstolo Paulo, grande pregador do evangelho, mas também era aquele que estava trazendo os donativos para uma igreja sofrida, uma igreja que passava por necessidade, para irmãos cheios de carências. Então chegar aquela quantidade de bênçãos que ele estava trazendo ali, que supriria a necessidade de muitos, obviamente foi motivo de festa e de celebração. Mas passando aquele primeiro momento, onde todos o recebem com alegria, Paulo se dirige à casa de Tiago, grande líder da igreja, é o líder de toda a igreja de Jerusalém, é aquele que está ali conduzindo toda aquela comunidade, cuidando de toda aquela comunidade, o pastor daquela igreja junto aos seus presbíteros, ou seja, junto aos seus copastores que ali atuavam, ou seja, Paulo se reúne com a liderança da igreja de Jerusalém para prestar contas de como foi a sua trajetória missionária, foi prestar o seu relatório, foi apresentar para aqueles homens ali tudo aquilo que Deus estava fazendo na sua vida, através da sua vida, através do seu ministério, junto com os seus companheiros de viagem, como a mensagem do Evangelho estava alcançando o coração de muitos gentios, como muitos gentios, ou seja, pessoas que não vinham da nação de Israel, pessoas fora do ambiente judaico, pessoas que não tinham costumes judaicos, ou vivências da religião judaica, mas estavam dobrando os seus joelhos a Cristo e tendo Ele como seu Salvador. E Paulo começa a destrinchar o seu relatório, apresentar a toda aquela liderança ali reunida, e aquilo é acolhido com muita alegria. O verso 20 diz que depois de o ouvirem, todos eles deram graças a Deus. Todos eles, ou seja, agradeceram a Deus porque Deus estava operando para além das fronteiras, para além daquilo que eles poderiam imaginar, para além daquilo que eles poderiam pensar, para além daquilo que eles projetaram, e Deus estava atuando porque Deus é assim. Nós sonhamos, nós planejamos, nós construímos, nós arquitetamos, nós limitamos, nós desenhamos linhas e traçamos percursos, mas vem Deus e fala assim, não, eu vou além disso. Os meus planos... Vou usar isso, mas os meus planos vão além disso, e a gente experimenta isso na vida, e a gente experimenta isso na nossa vida de comunidade. Só abrindo um parêntese aqui, quando iniciamos, por exemplo, o ano de 2020, imaginaríamos que estaremos vivendo em um momento de pandemia,
E aí agora a gente se vê diante desse momento pandêmico, mas mesmo assim continuamos a ver a mão de Deus atuando nas nossas vidas, atuando na vida da nossa igreja de modos extraordinários, levando pão a quem tem fome, levando água a quem tem sede, levando carinho àqueles que precisam, levando conforto e consolo àqueles que estão enlutados ou em sofrimento. Deus tem usado de modo que a gente não planejou, de modo que a gente não sonhou, indo além fronteiras. Eu tenho certeza que muitas das pessoas que me ouvem, independente do momento que estão me ouvindo, não fazem nem parte da nossa comunidade, ou talvez tenham tido contato muito rápido, muito curto com a nossa igreja, ou talvez nunca tenham pisado na nossa igreja, nunca tenham vivido com nenhum dos nossos irmãos, mas de alguma forma essa mensagem, uma ou outra mensagem, um outro culto chegou ao coração. Como é abençoador ver pessoas que nunca tiveram contato com a nossa comunidade recebendo a mensagem do Evangelho. Eu quero até abrir um parêntese dentro do parêntese, me perdoem por isso, mas só para testemunhar de como o Evangelho vai chegando. Há alguns dias atrás, eu não sei quando você está vendo isso, talvez há algumas poucas semanas atrás, eu fiz um ofício fúnebre de alguém que não era da nossa comunidade de fé, de alguém que não fazia parte da nossa membresia, parentes meus, mas que não têm diretamente conexão com a nossa comunidade de fé, e dentro daquele momento ali, daquele ambiente de velório, uma pessoa que é membro dessa família, que é mais distante de mim, mas mais distante ainda da nossa comunidade, disse: olha, estou seguindo a sua igreja, estou acompanhando a sua igreja, tenho visto as mensagens, tenho acompanhado alguns cultos, e uma pessoa que não é crente, mas que tem sido abençoada pela nossa comunidade de alguma forma, e eu nunca imaginaria isso, eu nunca pensaria nisso, nunca faria esse tipo de conexão, mas Deus fez. Então era isso, Paulo estava narrando e todos celebravam e davam graças a Deus. Mas aí vem a parte triste da história. Pelo menos eu a encaro dessa forma. E é sobre isso que eu quero focalizar nesse momento. Sei que acabei de fechar um parênteses de coisas abençoadoras e fazem parte, mas às vezes temos de lidar com essas coisas espinhosas. E o texto traz aqui uma. Porque o verso 20 começa dizendo que eles, ao ouvirem tudo aquilo, deram graças. E disseram Paulo: veja bem, irmão, todo mundo sua frio ou tem calafrios quando de repente no meio de uma conversa de celebração alguém vira para você e fala assim: veja bem. Ou seja, você sabe que vem uma adversativa ali, você vem um portanto, um porém, um mais, ou seja, você aguarda um eco negativo, por mais que você esteja contando algo muito festivo, cheio de júbilo, de alegria, e você se depara com esse cenário, e aí Tiago e aquela liderança dizem o seguinte: veja bem, irmão Paulo, há milhares de judeus que se tornaram cristãos. Nossa, a notícia parece boa. E todos eles são fiéis à lei de Moisés. Eles ouviram dizer que você ensina aos judeus dizendo que eles não circuncidem seus filhos, nem respeitem os costumes de judeus. E eu quero parar aqui primeiro nesse momento. Percebam que, olha como eu gostei dessa versão por conta dessa percepção mais clara do texto. Eles ouviram dizer, eles ouviram por terceiros, por outras pessoas, por boatos, gente que está dizendo por aí que você ensina os judeus que moram em outros países a abandonarem a lei. Ou seja, está rolando um boato, um burburinho aqui na igreja de Jerusalém, irmão Paulo, de que você, que também é judeu, descendente de Benjamim, alguém que foi criado na lei mosaica, foi rabino, um grande mestre dessa lei, está indo pregar a mensagem de Cristo, e quando você se depara com os judeus que se convertem ao cristianismo, aqui a menção não é nem aos gentios, é aos judeus. Ou seja, quando você se depara com os judeus que moram fora aqui da Judéia, fora de Jerusalém,
judeus de Tiro, de Cesareia, de Filipos, judeus das diversas outras localidades pela qual você passou e anunciou o evangelho para eles, está rolando boato de que você não só está anunciando o evangelho para eles, mas está torcendo a mensagem de Moisés e dizendo com que eles abandonem a lei ao ponto de que eles parem de circuncidar os seus filhos. A parte triste de tudo isso é essa parte de que eles ouviram dizer e deixa muito claro de que há um boato, há uma fofoca rolando aí no corredor da igreja. Tá vendo? Isso não é coisa moderna não, tá? Isso já acontecia lá em Jerusalém no primeiro século. Mas é uma verdade muito triste. Tá rolando um boato aí, tá rolando uma fofoca aí de que você, na verdade, não está ensinando a lei mosaica. Você, na verdade, pelo contrário, está mandando que as pessoas abandonem a lei mosaica. O triste de perceber isso no seio da igreja é o fato de que isso não deveria acontecer nesse ambiente, nesse convívio comunitário, onde a transparência deveria ser o foco de nossas vidas, onde nós deveríamos ser orientados pela Tua graça, pelo Teu favor, pelo favor divino, pela misericórdia divina, e onde o nosso elo de comunhão deveria ser tão próximo, mas tão próximo, que quando qualquer coisa dessa ordem surgisse do ponto de vista de boato, as pessoas, em vez de disseminarem, de espalharem, de fomentarem a fofoca, a fake news ou coisa do tipo, ninguém foi até Paulo e chegou: Paulo, é verdade isso? Quero ouvir de sua boca. Porque estão até dizendo por aí, mas olha, não me interessa o que os outros estão dizendo, não me importa o que os outros estão falando, não dou a mínima para aquilo que eles estão dizendo, me importa nesse momento é ouvir de você. Paulo, é verdade? E é muito triste quando isso não acontece, e é muito triste ver no ambiente da igreja esse tipo de boato correndo para cima e para baixo, de um lado e para o outro, sem que realmente a pessoa que está sendo questionada, interpolada, está sendo colocada em voga, realmente seja arguida. Realmente chegue até ela e diga se é isso realmente que está acontecendo. Mas não, Paulo, infelizmente, teve que lidar com essa situação triste e desconfortável, de que boato estava acontecendo, e para que o boato fosse sanado, é solicitado a ele, olha, ou para mim é um outro eco triste de tudo isso, é que é solicitado a ele que ele faça certas coisas que ele nem planejou e ele nem quis fazer de certa forma, não que ele não quisesse porque ele o fez, mas que ele não havia colocado em seu coração, mas foi de certa forma pressionado a fazê-lo por conta da consciência fraca de alguns fofoqueiros. E aí aquela liderança pede o seguinte: o que vamos fazer a respeito? O que vamos fazer? Eles se perguntam. Com certeza eles já ouviram dizer que você chegou, então a gente está com o problema da fofoca na igreja, e você que é o alvo da fofoca está aqui. Como é que a gente tenta resolver isso e ver aquela liderança nessa situação, sabe, espinhosa, tendo que lidar com toda aquela situação, sabe, tão frágil, e tentando equilibrar aqueles pratos ali tão delicados. E aí chegam para Paulo e diz o seguinte: portanto, faça o que vamos dizer, a solução que eles pensam. Estão aqui entre nós 4 homens que têm de cumprir uma promessa a Deus. Então vá, tome parte com eles na cerimônia de purificação, pague a despesa para que eles possam rapar a cabeça, assim todos saberão que não é verdade o que se diz sobre você. Pelo contrário, vão ficar sabendo que, de fato, você vive de acordo com a lei de Moisés. A conclusão deles é a seguinte: Paulo, nós precisamos demonstrar para esse público, para esse tipo de gente, para esse tipo de pessoa, que, na verdade, isso tudo é boato. Mas esse povo é tão imaturo, e eu vou repetir aqui, tão imaturo, que, infelizmente,
nós vamos ter que fazer uma coisa meio que teatral. Olha que tristeza. Você faça o seguinte, temos 4 irmãos aqui que vão rapar a cabeça. Provavelmente esses irmãos estavam terminando o seu voto de nazereado. Ou seja, eles terminaram o voto de nazireu, iam raspar a cabeça, iam passar por um período de purificação e entregar o sacrifício no templo. Um ato totalmente judaico. Então, por conta da consciência dessas pessoas, Paulo, faça isso, por favor. Faça isso, por favor. Atue dessa forma, por favor. Vá lá, pague as despesas desses irmãos. Acompanhem eles em todo o rito de purificação. Para que eles vejam que, na verdade, aquilo é boato. Porque não vai bastar você só sentar com eles e falar, olha, gente, estão dizendo aí é mentira. Eu não estou dizendo nada para que abandonem a lei de Moisés. O que eu estou dizendo é que leiam Moisés a partir de Cristo Jesus. A partir de Cristo Jesus. E não tem nada a ver com abandono, tem a ver com compreensão de fato da lei, tem a ver com o Sermão do Monte, onde Jesus reinterpreta a lei. Onde Jesus demonstra que, na verdade, nós somos tão pecadores, mas tão pecadores que nós somos incapazes de cumprir a lei mosaica. Era o que Paulo estava ensinando. Olha, vocês são incapazes, mas Cristo foi capaz. Vocês são incapazes de se salvar, mas Cristo foi capaz de salvar vocês. Era o que Paulo estava ensinando. Mas ainda na religiosidade, na mentalidade judaica, ou seja, você tinha que fazer para ser salvo. Você ainda tinha que cumprir obras para ser salvo. Era o que você fazia e não aquilo que Jesus fez que realmente efetivava a sua salvação. Então você tem que circuncidar sim, você tem que entregar sacrifício sim, você tem que cumprir aquilo sim, você tem que guardar sábado sim, você não pode comer aquele alimento porque ele é impuro. E a pessoa vivia nessa estrutura ritualística profunda, legalística profunda, e na verdade para mim não vivia. Porque ter que sustentar toda essa questão religiosa, legalista, extremamente moralista, é desgastante aos extremos. Eu fico imaginando a cara de Paulo, quando ele estava ali contando, celebrando, olha, gente, o evangelho está se espalhando de uma forma que a gente não pensou. Aí daqui a pouco ele está lá contando, todo mundo celebrando, mas veja bem Paulo, a cara dele de sorriso deve ter mudado para um rosto, assim, me diga, fala, me conta, olha só, está acontecendo um boato aí de que você está ensinando que a lei de Moisés deve ser abandonada. Ele devia estar assim, Jesus, tem misericórdia desse povo. Meu Deus do céu, mais uma fofoca, mais uma vez, eu não aguento mais isso. Eu não aguento. Esse povo vai aprender quando? Até quando eu vou ter que ficar, sabe? Eu acho que a crise, ele deve ter tido aquela crise que ele teve com a igreja de Corinto, sabe? Aquela, nossa, meu Deus do céu, como eu queria da coisa sólida, substancial para esse povo, mas eu percebo que eles ainda precisam de leite materno. Olha, e a vida pastoral tem dessas coisas, sabe? Às vezes você lida com a pessoa há um bocado de tempo, aí você, poxa, tá ali um crente maduro, e daqui a pouco a pessoa solta uma pérola que tu fala, Jesus, tem misericórdia de mim. Tu até se pergunta, o que eu estou fazendo de errado, Jesus? Como pastor tu fica, tenha compaixão de mim, Jesus. Não é possível que essa pessoa disse isso, não. Como é que eu digo para ela que ela está pensando tudo errado? Vou ter que discipular do zero de novo? Pensei que tudo aquilo que eu já tinha dito, tudo aquilo que eu tinha ensinado, cada pregação dominical, cada culto de quinta-feira, cada aula de EBD, cada leitura bíblica, cada reflexão já fosse o suficiente, mas percebo que não. Eu acho que é essa hora que a gente também exercita a paciência de Jesus com a gente, né? Porque a gente é tão pecador, Jesus fala assim, de novo. Meu filho, de novo, tá bom, eu lhe perdoo, É por isso que Jesus falou assim, meu filho, perdoa 70 vezes 7, ou seja, não tem números, vai perdoando, recomeça, mas é angustiante. Você ter que lidar com fofoquinha, com gente imatura, com gente que não tem a coragem de chegar à pessoa e perguntar direto, olhando nos olhos da pessoa e dizendo assim, vem cá, me diga uma coisa. Estão dizendo por aí isso, mas não me importa, eu quero ouvir de você, porque importa é de você. Importa é ouvir de você. Mas as pessoas adoram esse burburinho, então Paulo, crente maduro,
entendendo as limitações e fragilidades da comunidade, decide, dessa forma, fazer aquele rito, ter aquela prática. E o texto diz que ele dá sequência a isso. A igreja de Jerusalém até pontua para Paulo, olha, mas quanto aos não-judeus, ou seja, a crise é dos judeus com judeus, que é mais triste ainda. Quanto aos não-judeus que se tornaram cristãos, nós já mandamos uma carta a eles dizendo o seguinte: não comam carne de animais que foram oferecidas aos ídolos, nem sangue, nem carne de nenhum animal estrangulado. Percebam que nesse texto, essas 3 primeiras orientações estão num bloco só. E o bloco é: não comam carne de animais sacrificados, carne de animais que foram oferecidos a sacrifício de ídolos, nem de sangue, nem carne de nenhum animal que tenha sido estrangulado. Tudo isso aqui foi uma solicitação que não foi feita pelo Evangelho. Foi uma solicitação feita por conta da consciência fraca dos judeus, por conta da limitação de consciência deles. Porque o próprio apóstolo Paulo fala que carne sacrificada a eles não é nada, que se a gente comer com ação de graças não tem problema nenhum. O problema do sangue é que para o judeu a vida estava no sangue, e ou seja, o sangue em si era problemático. Né? Se a gente olhar a partir da ótica de Jesus, o sangue se torna a expiação pelos nossos pecados e não tem essa problemática, que a questão dos animais estrangulados tinha a mesma conotação para o judaísmo. O problema não estava nisso. A única coisa que realmente tinha ordem moral e não cerimonial, o problema aqui eram coisas de ordem cerimonial, carne sacrificada a ídolos, sangues e animais estrangulados. O único problema de ordem moral mesmo era a questão da imoralidade sexual, que aí é um ponto que é destacado para os gentios. Por quê? Porque a vida gentílica era uma vida de imoralidade sexual, no que o judaísmo nunca foi, e que permanece, a lei moral permanece. Mesmo em Cristo Jesus, nós obedecemos os 10 mandamentos, devemos obedecer os 10 mandamentos. Em Cristo Jesus, nós temos liberdade, não libertinagem. Mas ainda assim havia elementos ali que, para não chocassem a igreja de Jerusalém ou os judeus novos convertidos, que os gentios tiveram que, de certa forma, lidar com aquilo por conta da imaturidade dos outros, o que também é um desafio. É um desafio, mas, infelizmente, cai sobre aqueles que têm maturidade o desafio de se frear, de se limitar, de se tolir por conta da consciência dos outros. Mas isso não quer dizer que os imaturos devem permanecer na imaturidade, porque a imaturidade ou a permanência na imaturidade será cobrada. Nós devemos progredir. Nós temos os fundamentos que é Cristo. E sobre esses fundamentos foram lançados a palavra de Deus por meio dos profetas e apóstolos. E a partir disso nós devemos construir. O apóstolo Paulo nos convida a construir com ouro, com pedras preciosas, com coisas que, quando depararmos com a fornalha que prova aquilo que construímos, permaneça, ou seja, crescimento para a maturidade, e não com palha, não com feno, não com coisas que são perecíveis com fogo, ou seja, às vezes ficamos construindo castelos de areia de fé, que quando vem a primeira onda, o nosso castelo é destruído. Ou nós não lançamos as coisas sobre realmente a rocha, que é Jesus, e aí é primeiro vendaval que vem e derruba tudo isso. Mas quando nós progredirmos em maturidade, a gente vai lidar com as dificuldades da vida e com as mazelas da vida com muito mais sabedoria, com muito mais sobriedade. E a gente, por exemplo, não vai se entregar a fofoquinha e disse-me-disse. Não vai deixar com que isso contamine a nossa vida e a nossa caminhada. Então eu encerro a minha reflexão, essa breve reflexão que, sem bem objetivo nesse ponto específico, é que todos nós desenvolvamos maturidade. Maturidade para que, quando algo acontecer, nós possamos ir à pessoa e conversar com a pessoa. E não dar vazão e alimentar fofoca. Nós devemos progredir e desenvolver maturidade, não ficar apegado à nossa imaturidade, ao nosso legalismo desenfreado e nocivo, porque só machuca pessoas e só machuca a gente. Mas você, meu irmão e minha irmã, que é maduro na fé,
eu suplico que você desenvolva a sua maturidade. Eu suplico que você desenvolva. E às vezes no desenvolvimento da sua maturidade você tenha que frear coisas que são lícitas, mas não convém por conta da imaturidade dos outros. Meu irmão e minha irmã, meu desejo é que nós possamos tanto amadurecer a nossa fé e a nossa caminhada cristã, tanto quanto em nossa caminhada, a nossa maturidade não seja pedra de tropeço para ninguém. Que Deus possa nos ajudar nisso, para que as vidas que convivam conosco sejam abençoadas, tanto com o nosso amadurecimento, tanto com a sabedoria no uso da nossa maturidade. Quero convidar você a orar comigo nesse momento. Senhor querido, é no precioso nome de Jesus que aqui estamos, gratos por teu cuidado e por tua graça. Primeiro te pedimos perdão, por se em algum momento fomos aqueles que disseminaram coisas que não eram reais e produziram no coração de alguém algo doloroso e produziu um burburinho desnecessário. Oramos para que isso não seja uma experiência de nossa comunidade, mas que nós possamos ser aqueles que se preocupam com a verdade e a buscam com fidelidade. E que o Senhor nos ajude a amadurecermos e nesse processo de amadurecimento cuidarmos daqueles que também estão vivendo essa mesma experiência. Abençoe-nos, portanto, essa é a nossa oração e a fazemos em nome de Jesus. Amém. Dá-me um
eu quero falar com vocês sobre os nossos quadrinhos. Sim, eles são R$35 cada um. E olha como eles são lindos. O amor me amou e porque ele vive posso crer no amanhã. Você pode enfeitar a sua casa e ainda pregar para os seus amigos. É um kit completo. Vá lá no nosso Instagram, do Outside, adquire o seu e nos ajude abençoando o nosso ministério. É isso, gente. Até mais. Chegamos a mais um final de culto. Foi um prazer ter você conosco nesse tempo. Espero que você tenha adorado ao Senhor e de alguma forma Ele tenha falado ao seu coração. E assim, vou encerrar esse culto com uma bênção e que Deus abençoe, obviamente, sua família e a sua vida. E vamos orar e assim nos despedir nesse tempo. Que o Senhor que abre portas e mostra o caminho siga diante de nós. Que o Senhor que derrama bênçãos e da sua graça siga sobre nós. Que o Senhor que restaura e nos reergue siga atrás de nós. Mas que o Senhor que dá vida e nos dá esperança siga dentro de nós e conosco vá todos os dias das nossas vidas até quando estivermos com Ele para sempre. Amém. Deus abençoe você.